Olá, tudo bem? Vamos seguir aos nossos estudos de literatura portuguesa? Então tá. Na última aula, nós falamos sobre o contexto histórico da formação de Portugal. O contexto histórico é importante para a gente entender que momento é esse que surge a literatura, né? É interessante a gente imaginar como que num momento de guerra, num momento de tomadas, de reinos, de lutas, como é que surge a cultura? Não é que se manifesta a cultura, como é que surge a literatura neste contexto? E aí que nós vamos estudar um pouco do trovadorismo, que é o primeiro momento, as primeiras manifestações literárias conhecidas em língua portuguesa, vão estar aqui no momento de formação de Portugal, no momento que nós chamaremos de trovadorismo. Vejam aqui comigo. A Idade Média é o momento de formação dessa literatura e que está ligada a um conceito, né? Uma conscientização do povo, né? Que, como vocês estão vendo aqui, tinha uma postura servil perante Deus e a igreja, é o que nós vamos chamar de postura teocêntrica, que está ligado ao teocentrismo, que é a visão de mundo cristã, né? Ligada a Deus, que é ligada à perfeição e superioridade, e enfim, o centro de todas as coisas. E o ser humano é o imperfeito, o pecador. Então, nós vamos ter este momento, né? O momento em que as mentalidades estão ligadas ao teocentrismo, né? Deus é o perfeito, né? O centro de tudo, e o ser humano não é o protagonista deste momento histórico, né? Dessa mentalidade. E é nessa mentalidade medieval, que vocês já estudaram isso lá no ensino médio, nesse momento do medievalismo, né, do conceito medieval, é que vão surgir as primeiras manifestações. Vejam aqui comigo, que é o trovadorismo. Este momento está marcado por uma primeira época medieval, que vai do século XII até o XIV, não é? Que está marcado pelo feudalismo e pelo teocentrismo, em que as sociedades se organizavam em feudos, não é? E que tinham esse pensamento teocêntrico, e as primeiras manifestações, como vocês veem aqui comigo, são as cantigas, que nós chamamos de cantigas medievais, que são as manifestações artísticas cortesãs, que é o mesmo que palacianas, acompanhadas de música. Então, o que nós temos? Neste momento, nós ainda não tínhamos, né, a expressão literária tal como nós conhecemos hoje. A criação estava ligada, a criação da literatura estava ligada à criação da música. É por isso que no trovadorismo nós vamos ter muito ligada a música e a literatura, a poesia e a literatura estão muito ligadas. E é nesse momento que surgem, então, as cantigas. As cantigas é que vão fazer surgir, né, a literatura. Enfim, melhor dizendo, as cantigas acabam sendo as primeiras manifestações literárias. Vejam comigo, e como é que elas eram? Elas tinham versos redondilhos, não é? Que vocês já estudaram em literatura, em teoria da literatura 1, os versos redondilhos, né? Que é a medida velha, que são versos de 5 ou 7 sílabas. Que mais? Nós vamos ter uma estrutura paralelística. Vocês, se tiverem dúvidas, recorram ao material de teoria da literatura 1, que vocês vão entender um pouquinho sobre isso, essa questão da estrutura do verso. Isso é muito importante saber para compreender isso aqui. E a língua é o galego-português. Ainda nós não temos a língua portuguesa tal como nós temos essa concepção. Nós ainda temos o galego-português. Vocês já estudaram isso aqui no curso de letras, a formação da língua portuguesa. Neste momento aqui, nós não podemos falar em língua portuguesa. Nós falamos em língua galego-portuguesa, tá certo? E essas cantigas, elas eram compostas e eram entoadas, acompanhadas de um instrumento musical, eram compostas e eram executadas nos palácios, né, nas cortes.
e muitas delas nunca eram registradas, ninguém escrevia. O compositor compunha, ia cantando, entoando e pronto, né? Não havia essa necessidade do registro. Depois, né, a partir de um dado momento, né, que um trovador teve a ideia de então começar a fazer esse registro, que vocês vão procurar aí no material que nós já postamos para entender um pouquinho mais sobre isso. Antes, porém, vejam aqui comigo, as cantigas, elas são divididas em líricas e satíricas. As líricas têm uma característica, que é o eu lírico masculino, né? O que é o eu lírico? Estão lembrados? Ah, muito bem. O eu lírico está ligado à questão de quem é que fala no poema, quem é, né? Aqui na cantiga lírica de amor, o eu lírico é masculino, vejam comigo. Nós temos o amor cortês, né? Outro elemento muito importante é o amor cortês, né? O trovador faz a canção, né? A cantiga para uma amada, né? Que aí nós vamos ter, ó, ligado a coita de amor, o sofrimento amoroso. O propósito dele é expressar o seu sofrimento amoroso, né? E ao mesmo tempo a sua submissão à amada. Nessa cantiga de amor, nós vamos encontrar essa submissão ao grau último, né? A amada sempre é uma mulher da corte, inatingível, inacessível ao trovador, e ele é submisso a ela, né? Essa é a questão do contexto de elaboração poética desse tipo de cantiga medieval, cantiga de amor. E o ambiente em que se passa é o ambiente palaciano. Como nós já falamos, isso tudo geralmente está ligado a uma mulher da corte que é inacessível, inalcançável pelo trovador, tá? Outro tipo de cantiga lírica é a cantiga de amigo. Vejam comigo. A cantiga de amigo, por sua vez, tem o eu lírico feminino. Como é que é isso? Bom, não quer dizer que eram mulheres que compunham as cantigas, mas o trovador assumia o eu lírico feminino, não é? Para traduzir o sofrimento, né, da mulher que tinha o seu amado longe, né, que estava longe do seu amado. E aí então é que nós vamos ter a cantiga de amigo, né, que vocês já devem ter procurado saber, já viram aí no nosso material, que nós vamos sempre ter a menina, né, o eu lírico feminino, né, cantando a saudade que tem deste amigo distante, né, deste amado distante. Outra coisa, geralmente, como vocês estão vendo aqui, né, a proximidade da natureza, isso se dá porque geralmente este sofrimento da mulher, né, que tem esse amigo distante, é cantado às árvores, às folhas, às flores, ao rio, né? Uma das cantigas mais comuns, mais conhecidas é aquela que diz: ai flores do verde pinho, sabedes novas do meu amigo, ai meu Deus, onde ele está? Então ela canta para quem? Para a folha, né, para as flores. Então há essa proximidade com a natureza. Depois, o paralelismo, né, e o refrão, que eu nem preciso explicar, porque vocês já estudaram bem isso em teoria 1, e é de origem popular. Ao contrário da cantiga de amor, que está ambientada no ambiente palaciano, aqui nós temos um ambiente mais popular, né? Porque se ela está cantando esse amor às árvores, ao rio, então nós vamos ter isso, né? Essa característica. E aí, vamos arrematar aqui um pouco mais das cantigas de amor, que exprime a paixão infeliz, o amor não correspondido que um trovador dedica à sua senhora. O eu lírico é sempre masculino, retomando, não é?
e dirige seus elogios a uma dama. O homem é o coitado, sofre de uma dor imensa e a mulher é formosa. Então, há sempre essa dinâmica, né? Ele é o coitado, por quê? Porque ele está sofrendo de amor, né? Depois, destaca-se o valor moral, social e a superioridade da dama. Ele canta esse amor a essa mulher inacessível e ele sabe, ele tem certeza que nunca será correspondido, porque há essa distância entre eles, tá bom? E aí uma coisa interessante que eu quero deixar claro sobre o amor cortês, né? Que o amor era visto como uma forma de sublimação dos desejos que transformava o trovador em um homem cortês. A dama era vista sob uma perspectiva idealizada de perfeição absoluta. Então, ele procurava sublimar, exaltar, engrandecer, elevar a maior perfeição esta mulher inacessível, né? Então, há essa característica que está na cantiga de amor, que não deve ser ignorada, tá bom? E aí, olha só para poder refrescar um pouco, a questão da coita de amor, né, que é um sofrimento provocado pelo amor não correspondido, né, a mulher inacessível, isso é muito importante, por isso que eu estou retomando, e a idealização da dama é feita por seu trovador, que geralmente esse amor não vai ser concretizado, tá bom? Então, são elementos dessa cantiga lírica, tá bom? Bem, depois há algumas regras que eles seguiam, os trovadores seguiam para este tipo de cantiga, para as cantigas de amor. Olha só, o trovador não devia revelar em sua cantiga o nome da dama a quem dirigia elogios, mas precisava apresentá-la de modo a permitir que os membros da corte a identificassem, não é? E as expressões para nomear essa dama era senhor, minha senhor, senhor Fremosa, né? Então, eram esses os termos que o trovador utilizava para se referir a essa dama. O nome dela nunca poderia ser mencionado, tá certo? Porque ela era uma dama da corte, né? E não poderia ser divulgado o seu nome, tá bom? Bem, outra coisa das regras da vassalagem amorosa é a questão da mesura, né? Ele exaltava o mérito, o valor de sua dama, né? E sempre na sua cantiga ele pede que ela reconheça a sua cortesia, né? Desse jeito aqui, tá? Que vocês vão encontrar lá nas cantigas. Esse reconhecimento acabava sendo o prêmio que ele receberia por aquela cantiga, aquela forma de exaltar aquela dama, né? Bem, e as cantigas de amiga? A cantiga de amiga também possui algumas particularidades, vejam aqui comigo. Fala de uma relação amorosa que acontece entre camponeses. Olha só, nós saímos de um ambiente palaciano e vamos para um ambiente campestre. O tema central é a saudade. O eu lírico é sempre feminino, como nós já falamos, é a voz de uma mulher que se manifesta a ausência do seu amigo. Expõe a visão feminina da saudade e do amor. E o amor é real e ocorre entre pessoas de condição social semelhante. Ao contrário da cantiga de amor, que nós temos um amor idealizado, né, de um trovador por uma dama da sociedade, na cantiga de amigo não. A cantiga de amigo é um amor mais realizável, né? É um amor que acontece, né, e eles estão distantes nesse momento. Então, nós vamos ter aí uma cantiga de amigo, tá bom? Bem, então as cantigas medievais podem ser líricas, divididas entre cantigas de amor e cantigas de amigo, ou satíricas, que podem ser, vejam comigo, cantigas de escárnio, em que nós vamos ter uma crítica indireta, uma ironia, né, que é feita a alguém, né, de forma indireta, com duplo sentido, que a gente nunca sabe quem é que está sendo ironizado. E, vejam aqui, nós podemos ter uma cantiga de maldizer. O que é uma cantiga de maldizer? É quando alguém é ironizado, satirizado de forma direta, né, sem a menor sutileza.
e muitas vezes com uma linguagem obscena, né? Então, nós vamos ter esses dois tipos de cantigas satíricas, de escárnio, quando a crítica é indireta, e de maldizer, quando a crítica é direta, né? Nós sabemos exatamente quem é que foi o coitado que foi satirizado pelo trovador, tá bom? Então, nesta aula nós vimos as cantigas medievais, o momento do trovadorismo, as cantigas medievais, e nós vimos que elas podem ser líricas ou satíricas. As líricas podem ser de amor e de amigo, e as satíricas podem ser de escárnio e de maldizer, tá certo? Bom trabalho para vocês, boa leitura, procurem conhecer mais as cantigas medievais. Tchau!